Olá, tudo bem? Como tem passado? As coisas estão retomando a rotina. Estamos retomando a rotina, né? A escola está começando a voltar, as coisas começam a retornar, mas ainda não terminou. Então a gente precisa usar a máscara corretamente, precisa manter o distanciamento social, né? É importante ainda, porque a vacina ainda não chegou para todo mundo, né? Então a gente precisa continuar se cuidando. Agora tá tão mais simples, né? A gente até pode sair desde que mantenha o distanciamento e utilize a máscara do jeito certo, né? Nariz e boca sempre tampados. Não adianta ficar com a máscara e ficar com o nariz de fora, não resolve nada. E você, além de não se proteger, ainda deixa de proteger todas as outras pessoas. Então é uma atitude irresponsável. Por isso que a gente precisa ter consciência e fazer tudo direitinho para que isso consiga acabar, né? Para que a gente consiga definitivamente voltar à nossa vida normal. Então, fazendo tudo certo, tranquilo, né? Eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que eu particularmente gosto e que acaba nos trazendo me trouxe muita curiosidade para pesquisar, para saber das coisas. Hoje a gente vai conversar sobre cores, sobre a cultura das cores, né? A nossa vida está sempre inundada com cores, né? Afinal de contas, as enxergamos, né? Então, tudo que vemos tem cor em todos os lugares, né? Então, lógico que a cor iria influenciar na cultura dos povos, né? Nós mesmos temos cores que são preferidas. Eu tenho uma colega que gosta de um lance com as cores. Então ela acha que a cor que você está usando, a cor que você pinta a sua casa, a cor que você coloca no seu quarto, a cor dos lençóis influencia no seu humor, no estresse, né? Para abaixar o estresse, ou pode deixar você estressado, dependendo, né? Da cor que você utiliza. Então, quer dizer, as cores têm muita influência, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, presta atenção aí só onde você está, no local onde você está aí utilizando, né, para assistir a nossa aula, quantas cores tem, né? Então, observa com cuidado a quantidade de cores que são possíveis de serem observadas, né? Então, se porventura tiver uma janela e você puder olhar através dela, você vai ver a infinidade de cores que são tomadas pelos ambientes e que muitas das vezes a gente nem presta muita atenção, né? Já estamos tão acostumados que aí a gente olha para tudo colorido e fica até tranquilo, assim, não fica prestando muita atenção. Quando a gente vê um jardim, por exemplo, mais bonito, mais colorido, ou um quadro, né? Ou às vezes uma roupa com uma cor que a gente acha legal, aí a gente talvez preste um pouco mais de atenção. Você já parou para pensar que as cores têm significado, em certa medida, na nossa vida? Elas fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu vou escolher a roupa que vou utilizar no meu dia a dia, a cor influencia, né? Nós mulheres em especial temos um dia que colocamos uma determinada cor e achamos que não tá bom, que tá horrível. E de repente no dia seguinte aquela mesma cor parece que ficou excelente, maravilhosa, né? E mesmo os garotos, né? Os homens costumam também escolher as suas roupas, né? Querer cores. Tem homens que gostam mais de coisas coloridas, alguns que preferem os tons mais neutros, mas a gente tá sempre com a cor na nossa vida, sendo influenciada. Na nossa casa também, né? Quando a gente tem no nosso quarto alguma coisa que pode escolher a cor, se porventura vai pintar e pode escolher qual é a cor que vai colocar, isso já facilita. A gente acaba escolhendo aquelas cores que gosta, né? Em quartos a gente costuma usar cores mais que trazem tranquilidade, mais claras, né? Ou o branco, enfim. Então ela tá sempre influenciando, então ela tem sempre um significado, né? Mas a gente vai ver então que existem as cores universais. Já parou para pensar nisso? Qualquer lugar do planeta que você for, a cor é sempre a mesma. A cor tem o mesmo significado, tem o mesmo nome, ainda que em outro idioma, né? O que pode acontecer é que determinadas cores podem ter significados diferentes para uma cultura ou para outra. Mas o vermelho sempre será vermelho, o amarelo sempre amarelo, o verde sempre verde. Observa lá essa imagem que eu trouxe, que é uma das que são universais, né? Em qualquer lugar do planeta que você esteja, se você se deparar com um semáforo, as cores serão as mesmas. Você estará atento e ficará alerta para todas elas, sempre sabendo que quando vir o verde vai poder passar, vai poder prosseguir, o amarelo para se manter alerta, né? E o vermelho que já indica que você precisa parar. Então, isso em qualquer lugar do planeta, né? E não há uma diferenciação disso, porque essas cores, esses significados são os mesmos em qualquer lugar, né?
As placas de trânsito, a gente também costuma perceber isso, né? Quando a gente percebe a cor vermelha na placa, que a gente vê aquele círculo cortado, a gente já sabe que é algo que não pode ser feito, né? Então a gente já identifica que a cor vermelha aliada com aquele símbolo faz com que eu entenda que é algo que não pode ser feito, né? Então, essas cores que são universais, né, que fazem parte do dia a dia de todas as pessoas em qualquer lugar do planeta, independente da língua que falem, né? Você já parou para pensar como é que os nossos olhos conseguem diferenciar as cores? Porque sim, há uma mecânica do olho, né? Eu sempre gosto de brincar que o corpo humano é uma máquina perfeita, funciona tudo perfeitamente. E para que a gente consiga perceber e diferenciar as cores, os nossos olhos também têm uma mecânica, têm um modo de funcionar, né? Eu trouxe um vídeo para a gente entender um pouquinho sobre como é que a gente consegue perceber as cores, né? Como é que os nossos olhos mandam essas mensagens para o nosso cérebro e a gente codifica, né? E aí a gente consegue identificar essas diferentes cores. Vamos ver? Vai lá. Eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa recebe as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas. Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul e absorveu as demais. Então, somente a luz azul chega até os meus olhos, e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta, enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Resumindo, um objeto branco reflete todas as cores, então ele sempre terá a cor da luz que o está iluminando. Se você o iluminar com uma luz branca, ele será branco. Se você o iluminar com uma luz vermelha, ele será vermelho, pois só terá essa cor para refletir. Se você iluminar com luz verde, ele será verde, pois só vai ter o verde para refletir. Um objeto preto absorve todas as cores, então ele sempre será preto. Se você o iluminar com luz branca, ele será preto, pois vai absorver todas as cores da luz branca. Se você o iluminar com luz vermelha, ele será preto também, pois ele consegue absorver a cor vermelha. E se você o iluminar com luz verde, ele vai continuar sendo preto, pois ele absorve a cor verde sem problema nenhum. Qualquer outro objeto de outra cor só a terá se for iluminado por luz branca ou por luz da cor dela. Do contrário, ele será preto. Por exemplo, um objeto vermelho só será vermelho se iluminado por luz branca ou luz vermelha. Se ele for iluminado por luz alaranjada, ele será preto. Por luz amarela, ele também será preto. Por luz verde, ele também será preto, pois ele só é vermelho se houver a luz vermelha para ele refletir. Se você jogar qualquer outra cor nele, sem ser a cor vermelha, essas cores serão absorvidas. A mesa azul só tem essa cor se for iluminada por luz azul ou branca. Mas se colocarmos uma luz de qualquer outra cor, como vermelha, que não é a cor que ela reflete, mas sim a cor que ela absorve, ela vai parecer preta, porque já que a luz foi absorvida pela mesa, eu não vou conseguir receber nada nos meus olhos. Assim chegamos à conclusão de que a cor de um corpo não depende somente dele, mas também da luz que o ilumina. E aí, deu para entender? Então, conseguiu entender um pouquinho como funciona essa questão dos nossos olhos conseguirem perceber as cores? É muito interessante compreender tudo isso, né? Claro que tem toda a questão relacionada ao cérebro, né? De como ele recebe essa informação, como as sinapses são feitas para que a gente identifique e consiga dizer que é vermelho, azul, verde, né? Mas a gente entender essa mecânica do corpo humano é muito legal. Se você depois tiver curiosidade, quando estiver navegando pela internet, vai achar vídeos que são
ainda mais explicativos, com imagens reais, que você vai poder entender ainda melhor como isso funciona. Mas aí fica por tua conta, pela sua curiosidade, pesquisar. Vamos pensar um pouquinho sobre a origem do nome das cores? Porque eu costumo dizer que eu sou muito curiosa, porque eu tenho certeza que nada no mundo aconteceu assim, do nada, de repente. Não foi um dia, de repente, alguém decidiu colocar todas as cores na sua frente e nomeá-las assim, de qualquer jeito. As coisas acontecem por uma razão, existem histórias que são contadas para que as coisas estejam como elas estão nos dias atuais. E com o nome das cores, claro, não seria diferente. Eu descobri muitas coisas legais e acho que você vai gostar também. Vamos começar? Vamos começar com uma das minhas cores preferidas, que é o vermelho. Olha lá, acompanha comigo. A palavra vermelho deriva do latim, então a gente vai ver que o nome de muitas cores deriva do latim, que vem de vermiculum, que na verdade, no latim, significa vermezinho. Então, olha só, já tem uma coisa diferente aí pra gente pensar. Deriva da palavra verme, Então é o diminutivo da palavra verme, vermezinho. Aí, claro que eu fui ficar muito curiosa, comecei a pesquisar mais e querer entender o que era. E aí eu cheguei neste pequeno, minúsculo bichinho aí que vocês estão vendo ali na foto. O nome dele, e ele é uma praga nos dias atuais, é conchonilha. Então, ele costuma estar nas plantas, nas diferentes plantas. E existe um tipo de conchonilha que quando você aperta, quando você amassa, ele solta essa tonalidade vermelha, bem vermelha, parece sangue mesmo. Daí a origem da palavra vermelho, por conta deste pequeno inseto bem pequenininho chamado conchonilha. Aí quando ele é esmagado, então ele causa essa cor bem vermelha. Por isso é que a cor vermelha passou a ser produzida, Ela passou a acontecer para que ela pudesse ser colocada em diferentes coisas que não só na natureza, porque até ali só se via a cor vermelha nas flores, Não era possível produzir algo vermelho, até que esse vermezinho, que esse inseto foi descoberto, e aí são necessários muitos deles para que você produza a pigmentação, que a gente conhece com o nome carmim também, Então, eu descobri, inclusive, que nos dias atuais são feitos corantes alimentícios para os biscoitos, sucos, iogurtes, com esse inseto. Então, quando você for ao supermercado, por exemplo, e vai comprar algo que tem a cor vermelha, leia lá nos ingredientes, na embalagem, que você pode encontrar algo relacionado a carmim, que é produzido a partir desse inseto aí, da conchonilha. Ela costuma dar nas plantas muito frequentemente, mas ela tem a tonalidade branca, é um outro tipo, Não tem esse vermelhão aí. Mas eu tenho certeza que se você conversar com um familiar, logo ele vai saber o que é conchonilha, já vai inclusive te ensinar um jeito de acabar com essa praga nas plantas. Vamos ver um pouquinho mais sobre o vermelho, sobre a importância dele em algumas culturas? Olha lá. Na China, o vermelho representa só coisas boas, felicidade, sorte, prosperidade. Inclusive, o vermelho é considerada a cor da China, Então, se tem uma cor que representa essa nação, então é o vermelho, Inclusive, eles têm o hábito de, no ano novo, na passagem do ano, entregar envelopes vermelhos com dinheiro dentro, com notas dentro, porque eles acreditam que isso é um sinal de prosperidade. Então, quando eu entrego esse envelope vermelho ao outro como um presente, eu estou desejando a ele prosperidade, coisas boas. Então, o vermelho tem bastante importância nessa cultura. Inclusive, olha lá, nos casamentos, os noivos não usam aqui, como no Brasil, cores que são mais comuns para nós na nossa cultura. Imagine você entrar em um casamento, assistir a um casamento e ver um casal de noivos assim, vestidos com a cor vermelha. Vai causar um choque, porque para a nossa cultura, o vermelho não tem esse significado, Mas para os chineses, ele tem esse significado de boa sorte, de muita felicidade. Por isso, os noivos, ambos ali, estão vendo, A noiva e o noivo utilizam o vermelho no dia do matrimônio. Aí eu trouxe lá mais uma imagem também que representa a China, que neste momento está no ano do boi. Você já deve ter ouvido falar que cada ano chinês é representado por um animal diferente. O ano de 2021 é o ano do boi. E aí, eles inclusive fazem esses cartões, essas
propagandas, essas mídias que rodam utilizando muito a cor vermelha, sempre relacionando com a cor e o animal que é aquele daquele ano. Nesse ano é o ano do boi na China. Para eles tem bastante significado, tem muita importância, né? Cada ano significa, cada ano do animal significa coisas novas para aqueles povos que acreditam nesse tipo de crença, né? É uma cultura, lembra lá, tudo que é cultural, mesmo que eu não concorde, eu preciso sempre compreender e aceitar, porque é diferente do que eu tô acostumado. Vamos mudar a cor agora? Olha lá, agora a gente vai pro amarelo, acompanha comigo. De novo, ó, a palavra deriva do latim e vem de amargos, que no diminutivo de novo, então trazendo pro diminutivo, fica amarelos. E por isso, então, amarelo tem essa cor. Ele está relacionado com uma doença que é muito comum em recém-nascidos, mas que pode acontecer com os adultos, que se chama icterícia, que as pessoas ficam com uma tonalidade amarela. Inclusive os olhos ali, a parte branca dos olhos ficam bem amarelos. E aí é um problema que acontece com o fígado não consegue sintetizar os glóbulos vermelhos que são produzidos e aí por isso acaba liberando uma substância chamada bilirrubina. E aí, como ela fica espalhada pelo corpo, circulando pelo sangue, faz com que a pessoa ganhe essa tonalidade amarelada. Tem tratamento, né? Indica algumas doenças quando em nós em adultos, e nas crianças dos recém-nascidos, eles ficam por um período recebendo uma luz ali embaixo de uma luz, e aí logo ficam bem, né? Se não tiver nenhum problema mais sério, e podem ir para casa. Aí por isso o amarelo ficou relacionado com essa doença, que as pessoas ficam com esse tom amarelado, aí com essa aparência um pouco esquisita que fica amarelo. Vamos para o próximo? Olha lá, o amarelo é uma cor que já está na natureza há algum tempo. Pesquisando eu descobri lá essa pintura desses cavalos que foi feita há mais de 17 mil anos. Então pensa lá, faz muito tempo, né? E aí lembra que desenhar nas paredes, né, era uma forma de transmitir o conhecimento, né, de que os antigos, né, os seres humanos lá da pré-história conseguiam ir transmitindo um pouco do conhecimento. Então, ó, está na caverna de Lascaux e é uma das pinturas mais antigas, é um dos registros mais antigos encontrados. E nesse registro tem a presença da cor amarela, né? Então esse pigmento já podia ser produzido. Lembra que essas tintas eram produzidas a partir das plantas, do sangue dos animais, né? Então, muitas plantas eram maceradas, eram amassadas até soltar esse pigmento e aí eles conseguiam utilizar. O carvão também era uma forma e aí o amarelo estava presente também nessa pintura. É bem legal pensar nisso porque quando a gente pensa em 17 mil anos atrás, com tecnologias que não eram nada parecidas com as de hoje, é interessante conseguir compreender, né, como esses seres humanos davam conta de resolver essas questões. Então, tinha aí essa tinta em tonalidade amarela. Vou te trazer mais uma curiosidade que eu descobri também. Olha lá. Esse é o Huangdi, que foi conhecido e é muito conhecido como o Imperador Amarelo chinês. Ele é o pai, por assim dizer, né, o responsável pelo surgimento da medicina chinesa, que é muito conhecida mundialmente. Ele também ficou responsável por incentivar e por passar a praticar muitas práticas religiosas, como, por exemplo, a adoração ao sol, à lua, né? Então, essas questões ficam sob a responsabilidade desse imperador amarelo, que é o Huangdi. E ele também tem a ele atribuídas algumas invenções tecnológicas bem importantes, como a bússola e o calendário, que estão incorporados na nossa cultura aí desde sempre, né? Então, o Imperador Amarelo usava sempre todos os seus trajes, tudo que ele tinha era amarelo, por isso ele ficou conhecido como o Imperador Amarelo, porque amarelo era a cor que ele utilizava. E ele, se você for à China e for conversar e falar dele, todos conhecerão, todos saberão da importância que ele tem e que ele teve nessa cultura. Então você vê que uma pessoa, um imperador, até os dias de hoje se perpetuou, né? Perpetuou aí a sua memória durante todo esse período. Legal, né? Depois, se você quiser, pesquisa mais. Tem um monte de coisa legal sobre ele. Mas aí, como sempre, fica na sua curiosidade. Vamos avançar? Olha lá, agora vamos para o laranja. Acho que o laranja é a cor que não tem tanta coisa para contar, assim, porque quem deu esse nome foram os árabes que deram o nome à fruta e aí a cor ganhou o mesmo nome, né? Inclusive em inglês, orange, e orange para fruta, orange para cor, né? Tem o mesmo nome. Para nós também, tanto para fruta quanto a cor a gente utiliza mesmo. Isso porque
Assim, os árabes, né, resolveram, enquanto faziam suas viagens, transportavam esses alimentos, que a cor laranja receberia o mesmo nome da fruta. Aí a gente tem algumas curiosidades sobre a cor, porque ela é a cor que mais facilmente a gente consegue identificar quando há pouca luz, né? Então, quando a luz é fraca. Por isso é que a gente vê que, por exemplo, os botes salva-vidas têm a cor alaranjada, né? Não só os botes, mas também quando você vai à praia ver um salva-vidas, eles costumam usar tons alaranjados para vermelho. Por quê? Porque justamente é uma das cores que o nosso olho consegue identificar quando há baixa luz, pouca luz, né? Ele também tem essa representação do outono, né, que está muito relacionado com a colheita. Então, os povos antigos, essa passagem, né, para o outono era muito importante porque era um momento de colheita, então era um momento de fartura, era a hora de ver o resultado de trabalho. Então, o laranja também está relacionado com essa questão. E aí eu trouxe ali, ó, aquelas abóboras laranjas também, né, que são muito conhecidas na cultura dos Estados Unidos, porque estão relacionadas com o Halloween, né? Que é esse feriado que lá no início, nos primórdios, estava relacionado com a colheita e que com o passar dos tempos foi ganhando novos significados e que hoje tem muita importância na cultura americana, né? Onde as pessoas costumam se fantasiar e distribuir doces, né? Solicitar doces nas portas e acabar distribuindo. E a abóbora, com essa tonalidade laranja, se tornou um dos símbolos aí para representar o Halloween. Vamos pro próximo? Essa também é uma das minhas preferidas. Olha lá, é o roxo. Mais uma que vem do latim, ó. Rússeus, que na verdade significa vermelho escuro. Também pode ser chamado de violeta, porque pode ser comparado com as pétalas da flor violeta, né? O nome dela em latim era viola. Daí a gente tem essa palavra atual também para violeta. Então, o roxo, na verdade, está relacionado com a palavra vermelho escuro. Vamos ver uma curiosidade sobre ele. Olha lá. Ela foi produzida pela primeira vez na cidade fenícia de Tiro. Essa era a única cidade do mundo onde a cor existia. Os fenícios são muito conhecidos pela sua habilidade de comércio, de venda, né? E nessa cidade, imagine que eles eram os únicos a produzir este tom, essa tonalidade. Então você consegue imaginar como era interessante poder ter uma peça que tivesse a cor roxa, né? E aí o que aconteceu? Ela passou a ser associada àquelas pessoas com maior poder aquisitivo, né? Com os governantes, com os imperadores, e aí por isso ela passou a ser considerada uma cor nobre. Justamente porque só tinha dinheiro para pagar os fenícios da cidade de Tiro quem tinha muito dinheiro, porque imagine que a produção era cara, né? Então produzir o pigmento roxo custava muito. E aí por isso só os imperadores, as pessoas que tinham posses, que tinham dinheiro, conseguiam acessar essa cor. E aí ela ficou então sempre relacionada com a nobreza. Com o passar do tempo, ela também começou a ser associada à religião, né? Então a gente vai perceber que existem alguns trajes em algumas religiões que carregam a cor roxa. Também resultado dessa história, né? Aí conforme o tempo foi passando, esses líderes religiosos passaram também a poder usar essa cor, conseguiam comprar o pigmento, né, para poder ter esse tecido roxo, e aí então eram produzidas essas vestes que são relacionadas à religião. E aí ela passou também a ser associada com essa coisa do sagrado, né, dos deuses e tudo mais, com a espiritualidade. Olha lá o bichinho, que curioso, que é o responsável por produzir esse pigmento, lá naquele tempo dos fenícios, né? Que é esse caracol púrpura, que tem essa cor aí bem roxa, né? Bem bonita. Hoje ele já não é encontrado com tanta facilidade na natureza, né? A gente encontra lá na Austrália, consegue encontrar essa espécie de caracol. Mas com os fenícios, lá naquela época, era através desse bicho que eles conseguiam produzir o pigmento roxo. Fácil entender, né? Não haviam tecnologias que dessem conta de produzir a cor roxa, a não ser a partir da natureza. E aí, quando viram o caracol com essa cor tão intensa, tão diferente, passaram a produzir o pigmento. Vamos para a cor azul? De novo, só que agora ela deriva de uma outra, não tem origem do latim, tem origem do árabe, que é lazud, que se refere à cor azulada dessa pedra aí que vocês estão vendo, preciosa, chamada lápis lazuli,
que tem uma cor azul bem bonita, bem forte, né? E aí, a partir dessa pedra, são produzidas aí muitas joias, muitas coisas, e como ela tem essa cor muito forte, então ela recebeu o nome azul. De lá, azur, né, começou a se transformar até que chegou em azul. Aí a gente vai ver algumas coisas, e eu fui pesquisar também algumas curiosidades. Então eu vi lá que esse deus que a gente está vendo ali na imagem, chamado Amon-Ra, que é o deus do sol, também muito importante nessa cultura, também considerado o deus da fertilidade, o deus da guerra, tinha essa tonalidade azulada. Durante as minhas pesquisas não houve uma explicação por que esse deus recebeu a cor azul, né? Não há uma história que conta, uma lenda que conta a tonalidade dele. Então, a cor azul provavelmente era porque era apreciada, né? E tinha essa questão de ser especial e diferente. Olha lá, vamos ver mais um, que é mais um deus importante aí da cultura hindu, que é Shiva, também muito importante, né? A Shiva é atribuída à criação da yoga, que você já deve ter ouvido falar, né? Que é uma atividade que não só ali a meditação, mas também como algumas posições do corpo, que são importantes para que você desenvolva uma boa saúde e tudo mais. E aí Shiva tem essa tonalidade azul. A história que conta isso diz que durante um momento em que os deuses estavam tentando dominar todo mundo e conseguir a vida eterna, eles remexeram nos oceanos e aí acabaram acordando uma serpente muito venenosa e muito perigosa, e ninguém sabia o que fazer, e ela ia acabar destruindo todos esses deuses, esse conjunto de deuses. E aí Shiva, que era um deles, foi lá e pegou a cobra, e aí a cobra acabou mordendo ele. E aí naquele momento a esposa de Shiva apertou com toda a força o seu pescoço. Por quê? Porque ela imaginava que se ela apertasse o pescoço, ele não iria engolir o veneno da cobra. E foi o que aconteceu. Shiva não morreu com o veneno, que era muito poderoso. Mas aí, depois desse evento, ele ganhou essa cor azul, né? Então ficou azul. Eu gosto muito dessas histórias, dessas lendas, né? De como elas são bem elaboradas e como elas trazem histórias tão interessantes. Vamos mudar mais um? Olha lá. Agora a gente vai para a cor verde, que de novo vem do latim. Olha lá, então você viu que o latim bem presente aí, bem responsável por nomear as cores. Que vem do latim vivere, que significa verde, verdejar. Dele surgiu a associação do verde com o que ainda está crescendo, que é o caso das plantas. Então, quando a gente vai falar da natureza, a gente sempre tem essa ideia de remeter ao verde, né? A gente tem essa ideia de que quando tá tudo verde, é que tá tudo bem, tá tudo saudável, a natureza tá se desenvolvendo plenamente. Aí, por isso, acaba que do latim veio aí a palavra verde. Existe o livro sagrado do islamismo, talvez você já tenha ouvido falar, e dentro desse livro, que, aliás, é verde, estão os ensinamentos desse profeta que eles seguem, chamado Maomé. E aí eles acreditam que Maomé utilizava um manto verde e um turbante também. Então, verde para ele era uma das cores que eram sagradas. Inclusive, diz que em uma das passagens desse livro sagrado está escrito que todos aqueles que forem para o paraíso estarão usando roupas de seda verde. Então ele cita a cor verde, por isso eles dão tanta importância a essa cor também. Então tem muito significado para eles essa questão de ser sagrada, né, de ser tão especial. Veja só, né, uma única cor, a partir aí de uma história, do que está escrito, né, em livros sagrados, a gente percebe aí como é que isso vai tomando conta da cultura e como vai tendo importância para as pessoas, né, como isso vai se construindo e vai passando ao longo das gerações. Eu trouxe agora para você um vídeo que vai falar um pouquinho e vai explicar um pouco sobre um feriado muito importante na Irlanda, que é o St. Patrick's Day, que é um santo da Igreja Católica, que, né, tem muita importância para eles, mas que a sua origem, a origem de tudo, está nesse pequeno sujeitinho aí que chama Leprechaun. E aí você vai entender um pouquinho sobre a história dele, que é bem divertida também. Vai lá! O folclore irlandês é rico em personagens coloridos, geralmente verdes, claro, mas nenhum é tão famoso como o Leprechaun. Mesmo que seja difícil provar sua existência, muita gente acredita neles.
Agora, um novo museu em Dublin dá aos visitantes a chance de se sentir como um duende. O Leprechaun é um personagem do imaginário irlandês e está aqui há mais de 1.300 anos. São criaturas pequenas, rápidas e espertas. Elas existem tanto na imaginação como na realidade. O interessante é que as pessoas só veem esses duendes quando tentam pegar o ouro deles. Acho que seria irritante se alguém tentasse pegar algo meu. Todo Leprechaun possui um tesouro mantido no fim do arco-íris. Por isso, pela lenda, agarre um duende, siga o arco-íris e o ouro é seu. Geralmente, os Leprechauns conseguem enganar os captores e o tesouro nunca é alcançado. A exposição também tem seu pote de ouro no valor de 250 mil euros. Um tesouro também inacessível. Algumas tradições irlandesas estão desaparecendo por causa do enfraquecimento na vida do campo. Uma mitologia que o museu tenta manter. No passado, a cultura das fadas era algo que as pessoas na Irlanda tinham medo e realmente acreditavam. Há alguns lugares na Irlanda com esse poder espiritual, mas ninguém entende isso direito. Por isso, tantas histórias são criadas. Esses jovens nunca encontraram um Leprechaun. Mesmo assim, todos têm uma ideia clara sobre os duendes. Eles vivem no fim do arco-íris com um pote de ouro. Dão pequenos saltos e fazem truques. São parecidos com a gente, porém menores. Eles são travessos e muito engraçados. Acho que realmente existem. Antigos, mas sem idade. Os Leprechauns parecem sobreviver ao tempo, com a mesma fascinação de sempre. Viu só? Então, olha só, o Leprechaun tá lá no final com o pote de ouro do arco-íris, né? A gente ouve falar sempre sobre essas histórias e é bom saber a origem, né? O que exatamente conta essa história. Eu gosto muito sempre de ouvi-las e ficar sabendo um pouco mais sobre essas curiosidades tão legais. Vamos avançar? Vamos então para a cor branca, né? Que também, vamos lá, vem os latinos usando com a palavra blank, que é de origem germânica e significa polido. Então, a ideia de que aquilo que estava polido, né, que estava brilhando, que estava ali em perfeito estado, que vem dessa palavra blank, deu origem aí à palavra branco, que tem muito significado, inclusive na nossa cultura, né? A gente costuma utilizar a cor branca, por exemplo, na passagem do ano, né, de um ano para o outro, porque acredita-se que traz prosperidade, paz e boas energias, né? O branco tem essa ideia, né, de ser... de trazer boas energias, de ser relacionado à paz, a coisas boas. E aí, para nós, ele tem bastante significado. E aí, nós, as mulheres, diferentemente das noivas chinesas, usamos o branco, né, para poder ir à nossa cerimônia de casamento. Não é uma regra, né? Existem noivas que usam outras tonalidades, né? Acabam que não ficam só no branco. Mas o branco, culturalmente, para nós, é a cor que representa a pureza e que, por isso, é a cor adequada para a gente utilizar, por exemplo, para ir à cerimônia do nosso casamento, né? Vamos para outra agora, para o oposto, que é o preto. A pectorare, do latim de novo, que significa comprimir contra o peito. Aí, com o tempo, essa palavra foi se tornando apretar, e assim gerou o nome preto, que referia-se a algo denso, espesso, apertado. Olha só, então a ideia de algo apertado, né? Tá difícil ali de segurar, acabou dando a origem à palavra, a cor preta, né? Se a gente pensar com cuidado, vai perceber que tem um pouco dessa ideia, né? O preto remete um pouco dessa coisa da angústia, do obscuro, né? A gente tem essa relação também com o preto. Inclusive, para nós, na nossa cultura, a cor preta é a que a gente utiliza para representar o luto, né? A tristeza, então ela está relacionada com isso. Para nós, na nossa cultura. Então, você vê que as cores acabam recebendo diferentes significados a partir das diferentes culturas. Mais uma, vamos lá? Olha lá o marrom. O marrom vem da castanha portuguesa, que é essa aí que a gente está vendo na foto, que em francês chama-se marrom, muito parecido com o nome que nós temos aqui. E aí, como esse fruto tem esta cor marrom, a gente adotou, então, o nome da cor.
mais simples esse significado, né? Não tem assim tanto, uma história tão interessante para ser contada. Então, a partir de um elemento da natureza, a cor passou então a ser nomeada. Gostou? Claro que tem muitas outras cores, né? Eu ficaria aqui por muito tempo conversando com vocês sobre todas as outras. Eu escolhi apenas aquelas que são mais comuns, as principais. E se você ficou curioso aí depois, durante as suas pesquisas, navegando pela net, você pode procurar mais algumas coisas. Quem sabe não encontra outras histórias sobre essas cores que eu trouxe. Vamos lá então? Porque agora, it's in English time. Tá pronto? Are you ready? Olha só, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre duas questões mais simples, que é o uso do it is. E aí, essa abreviatura. Então, olha só, eu coloquei lá, what color is this? Uma pergunta, what color is this? What color is this? Então, a gente conversou sobre as cores, e aí agora a gente vai identificar estas cores. Para responder, então, eu tenho essas duas formas, que é o it is, onde eu vou colocar as duas palavras escritas, e aí vou ter o it, que é essa abreviação, que a gente utiliza mais comumente, mas que tem exatamente o mesmo significado. Para a primeira, se estiver escrito dessa forma, a gente lê it is, a outra a gente lê it, já fica mais fácil de falar, né? Vamos lá um pouquinho então, lembrando lá que a pergunta, what color is this? Olha lá então, trouxe aí algumas cores para a gente relembrar. Talvez você já tenha visto as cores aí em outro momento dos seus estudos, então a gente vai só dar uma relembrada para poder construir aí essa resposta para what color is this? Vamos começar? Então olha lá a primeira, it's red, it's red, it's red. What color is this? It's orange. Lembra lá? Orange é a mesma cor para fruta, é o mesmo nome para fruta e para cor. What color is this? It's orange. Vamos para a próxima? It's yellow. It's yellow. Tá relembrando aí todos os nomes das cores? Vamos para a próxima? It's green. Green. It's green. It's green. Nesse momento, se você quiser repetir, não só mentalmente, mas também em voz alta, é legal, porque daí você usa mais uma estratégia para memorizar mais e melhorar a sua pronúncia. Então não tem problema se você repetir aí em voz alta ou quem sabe assim só sussurrar para poder ir treinando mais. Vamos continuar? Então olha lá. What color is this? It's blue. It's blue. Very good, it's blue. So it's navy blue, que é a diferença que a gente tem do azul e do azul marinho que a gente costuma usar aqui, né? It's navy blue. What color is this? It's purple. It's purple. It's purple. And what color is this? It's pink. It's pink. It's pink. Very good. Muito bem. Tranquilo, né? A gente está sempre habituado com as cores porque as cores em inglês fazem parte aí da nossa vida, né? A gente costuma utilizá-las com um pouco mais de frequência ou já teve contato com elas em algum outro momento. Se você ainda está com dificuldade para lembrar, pode dar uma treinada depois e lembra depois que lá o professor pode retomar tudo isso também com você. Vamos então para uma atividade? Só que daí eu fiz uma coisa um pouco diferente. Então olha lá, eu vou trazer para você algumas idiomatic expressions com colors. Aquelas expressões que a gente costuma usar no dia a dia. Às vezes a gente chama de dito popular, também é bem parecido, né? Então a gente costuma usar sorriso amarelo em língua portuguesa, né? Que é quando aquela pessoa está um pouco desconcertada, dá um sorriso, mas parece que não está muito confortável com aquela situação. Mas claro que eu trouxe algumas que são da língua inglesa para a gente conhecer e para você também, quem sabe, aí, colocar no seu dia a dia aí para utilizar quando estiver em conversas. Vamos olhar? Olha lá a primeira. Eu vou trazer em English e aí a gente vai tentar entender da onde o que ela vai se transformar, né? Como é que ela vai ser falada na língua portuguesa. Então, olha lá. Show one's true colors. Então, olha só, eu trouxe ali uma imagem que fala um pouco sobre isso. Ó. Show one's true colors. O que será que isso significa? Olha lá. Mostrar-se como realmente é. Então, quando a gente diz assim, fulano se mostrou como é quando deixou de emprestar o livro.
Então, quer dizer, é uma expressão para a gente dizer como é que a pessoa se mostra, né? Como ela é de verdade. Vamos para a próxima? See the color of money. See the color of money. See the color of money. Olha lá, o GIF que eu trouxe já dá uma dica, né? See the color of money, que na verdade significa ver a cor do dinheiro. Então é uma expressão que a gente costuma utilizar de eu quero ver a cor do dinheiro. Quando eu vir a cor do dinheiro é que eu vou poder saber se realmente ele está falando a verdade, né? E aí no nosso contexto fica dessa forma. Mais uma, vamos lá? Olha lá. To be in the pink. To be in the pink. To be in the pink. O GIF também dá uma boa dica sobre o que é, né? Olha lá. To be in the pink. To be in the pink significa para nós estar em boa forma. Então, não é só o que está relacionado à saúde do meu corpo. Então, quando eles dizem to be in the pink, é que ele está bem mentalmente, fisicamente, está se sentindo disposto, está com vontade de fazer as coisas, né? Não tem se sentido sonolento, cansado. Então, eles usam para remeter a essa ideia, né? De que estão super saudáveis, super bem com tudo, com todas as questões do corpo, da mente, então estão super bem. Vamos para o próximo? Esse acontece sempre comigo, hein, gente? Que é to be in the red. Olha lá. To be in the red. O que será que significa? É muito parecido com o que a gente usa em português. To be in the red. Olha lá, o GIF também dá uma ideia. To be in the red, que na verdade é estar no vermelho. Então é quando as nossas finanças estão por um fio. A gente costuma dizer que, tô no vermelho, tô sem dinheiro, né? Não tô conseguindo aí resolver as coisas. To be in the red, que é quando a gente fica aí com a grana curta, né? Com o dinheiro apertado. Vamos lá? Mais um? Tá pronto? Olha esse. Feeling blue. O GIF também nos dá aí uma dica, inclusive, da personagem. Feeling blue. Feeling blue a gente usa para dizer que está triste, que se sente triste, né? Feeling blue. Inclusive, aquele som, aquele ritmo que a gente conhece chamado blues, está relacionado com essa ideia também de triste, né? De tristeza. E aí, quando a gente usa a expressão feeling blue, é que eu estou dizendo que estou triste. Vamos lá para o próximo? Olha esse. To be green with envy. O que será? Já dei uma dica ali, né? Já trouxe a Bruxa Má do Oeste, lá do filme do Mágico de Oz, que já na própria história conta que ela é verde. To be green with envy. Por que ela é verde, então? Porque é inveja, verde de inveja. É a expressão que a gente utiliza quando diz que, fiquei verde de inveja quando vi como ele conseguiu correr bem, ganhar o jogo, né? É uma expressão que a gente também utiliza aqui. Vamos lá? Então, trouxe apenas algumas expressões, né? Depois você pode pesquisar e vai encontrar muitas outras que são utilizadas no dia a dia e que tem essa relação com as expressões que nós utilizamos aqui também. Vou te dar um desafio, quem sabe você não faça aí uma lista de algumas expressões que a gente usa. Por exemplo, como a que eu dei no início do sorriso amarelo, e tente perceber e tente procurar, pesquisar se existe essa expressão com essa ideia em inglês, in English, né? Então, essa é uma forma mais gostosa de aprender o inglês, né? De estar em contato com a língua, através dessas pesquisas, buscando essas curiosidades que fazem parte da nossa língua. Na língua deles, você consegue, então, ir incorporando para você também. Hoje a gente conversou um pouco sobre as cores, de como elas fazem parte da cultura, de como elas são importantes e qual a origem do nome das cores, né? É isso, você pode pesquisar mais sobre algumas outras cores que eu não disse aqui e aí vai descobrir um pouco sobre a história delas e também a relação delas com a cultura, se fazem parte da nossa cultura fortemente ou não. A nossa aula está terminando. A gente se vê na próxima aula. Fica bem, se cuida. Bye bye, see you! Porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia.
afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se tivesse